Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Contas anuais de governo de Cáceres referentes a 2016 recebem parecer prévio favorável à aprovação. O balanço de governo da Prefeitura de Rondonópolis também recebeu parecer favorável com recomendações ao Legislativo. Medida cautelar envolvendo o governo do Estado sobre gastos com pessoal é homologada em plenário. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária do Tribunal Pleno desta terça-feira, contas anuais de governo do município de Cáceres voltaram à pauta de julgamento e receberam parecer prévio favorável à aprovação. Entenda. A conselheira interina Jaqueline Jacobsen havia pedido vista do processo de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel na sessão anterior. Trata-se da análise das contas anuais da Prefeitura de Cáceres do exercício de 2016, que na ocasião estavam sob responsabilidade do gestor Francis Mares Cruz. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso encontrou 5 irregularidades nas contas anuais de Cáceres. Após a defesa, ficou mantida a irregularidade referente a créditos adicionais abertos por recursos inexistentes. Na ocasião, o advogado José Renato de Oliveira Silva fez pedido de defesa oral na tribuna, onde destacou que o município fez interpretações diferentes da realizada pelo TCE e Ministério Público de Contas e se comprometeu a corrigir e sanar as irregularidades. Dos dados apurados na auditoria, o município de Cáceres superou a média Brasil na educação em 5 dos 10 indicadores avaliados. No ranking dos municípios, alcançou a posição 71 do total de 141 municípios do estado. Para a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, após pedido de vista, ficou constatado que não houve por parte do gestor intenção de oferecer dano ao erário, votando assim em acordo com o voto do conselheiro relator e emitindo parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Cáceres. Diante disso, entendo que esse fato não configurou a rolagem de dívidas pelo gestor sem respaldo financeiro. Tampouco evidenciou algum prejuízo ao orçamento subsequente, ou seja, não houve descumprimento da norma prescrita no artigo 42 da LRF, visto que os valores inscritos em restos a pagar estavam acobertados pelos recursos da fonte 100. Assim, conforme a fundamentação exposta, concluo pelo afastamento da impropriedade DA01. Além disso, acompanho os demais entendimentos e conclusões do nobre relator, inclusive quanto ao parecer favorável à aprovação das contas, tendo em vista que não remanesceram irregularidades gravíssimas. TCE homologa a medida cautelar para evitar danos ao erário do Estado, em razão de despesas com pessoal além do limite prudencial. Entenda. O pedido de medida cautelar foi tratado no processo de representação de natureza interna interposta pela equipe técnica do TCE, em razão do aumento de despesas com pessoal pelo governo de Mato Grosso, em descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, apesar de já ter extrapolado o limite prudencial, o Poder Executivo concedeu reajuste de subsídio aos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado na carreira dos agentes de administração fazendária. Acontece que o Tribunal de Contas de Mato Grosso havia emitido um termo de alerta ao governo do Estado, publicado no Diário Oficial de Contas, 12 dias antes da publicação da referida lei, advertindo o Executivo Estadual acerca do excesso de gastos com pessoal. No voto, eu menciono a data de publicação do relatório Gestão Fiscal, segundo quadrimestre, foi publicado 29 de setembro de 2017, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, portanto, em data anterior ao alerta, conforme eu já tinha mencionado. Entretanto, no mesmo dia 11 de outubro de 2017, foi sancionada e publicada a Lei 10.609, no Diário Oficial do Estado,
a qual concedeu reajuste do subsídio dos servidores da carreira de agente de administração fazendária. Este reajuste, escalonado em 3 exercícios, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 2017, e sem prejuízo da revisão geral anual, indubitavelmente contrariou expressamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como disse, foi uma afronta à LRF e não à Constituição. A LRF determina que pode ser empregada, no máximo, 60% da receita corrente líquida do Estado com gastos com pessoal, sendo segregados por poder e órgão, fixando ao Poder Executivo o limite de 49%. Mas o governo do Estado já havia gasto mais de 110 milhões de reais acima do limite prudencial quando foi emitido o alerta. Dessa forma, em virtude do atingimento do limite prudencial de gasto, o limite prudencial é 95% do total. Em virtude do atingimento do limite prudencial de gasto com pessoal, conforme o artigo 22, parágrafo único da LRF, é vedado ao poder ou órgão referido todas as situações previstas no dispositivo transcrito. O limite prudencial, o Estado seria de 6.447.447.304 reais e os centavos, e a despesa aferida naquele momento foi 6.247.541.263 reais. Portanto, o Estado ultrapassou mais de 110 milhões. Isso sem levar em conta que nós estamos excluindo imposto de renda. Dessa forma, o conselheiro relator votou pela homologação da medida cautelar, suspendendo os efeitos da referida lei publicada pelo Executivo Estadual, com exceção dos dispositivos que versam sobre as verbas indenizatórias. No processo, ainda foi citado o governador Pedro Tax para que se manifeste sobre o caso. O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária também foi admitido no processo na condição de amicus curiae, frente ao interesse da categoria no assunto. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou ao Poder Legislativo de Rondonópolis que oriente a Prefeitura para observar e respeitar o planejamento orçamentário, de modo a se abster de propor leis para a abertura de créditos especiais que não tenham compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso concluiu pela configuração de uma irregularidade nas contas anuais de governo do município de Rondonópolis, exercício de 2016, imputada ao ex-prefeito Percival Santos Muniz e a Marina Arantes Corrêa da Costa, contadora do município. A Prefeitura elaborou as peças de planejamento, que são o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, em desacordo com os preceitos constitucionais e legais. Conforme ainda apurado pela equipe técnica, os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de cerca de R$ 267.248.000, correspondente a 42,9% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%. Por sua vez, os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram um montante de R$ 13.546.000, totalizando 2,13% da receita. Por fim, os gastos com pessoal do município alcançou o montante de R$ 281.264.000, correspondente a 44,30%, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator concluiu que a gestão de Rondonópolis respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos na área de saúde, educação, Fundeb e repasses ao Legislativo, o que de fato contribuiu para o julgamento favorável destas contas anuais. Não obstante, tem que aprimorar também, como todos os municípios, essa é comum da gestão, as políticas públicas de educação, embora foi muito bem, né, que dos 10 indicadores avaliados, 8 tiveram desempenho superior e apenas 2 inferiores à média nacional. A área de saúde, 6 superaram, dos 10 e 4 foram inferiores.
Da análise do índice de gestão fiscal do município, Rondonópolis tem 0,64, boa gestão. E cai um pouco em relação ao ano passado, mas ainda está muito bem. Então, diante do exposto, parabenizo também a gestão, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis 2016, responsabilidade do senhor Percival Santos Muniz, com as demais recomendações que constam no voto integral. No voto, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou ao atual gestor da Prefeitura de Rondonópolis que observe e respeite o planejamento orçamentário e evite a abertura de créditos especiais não compatíveis com a LOA e o PPA. Também foi recomendado que o atual gestor do município adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação em relação ao próprio desempenho. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.